Olá pessoal, estamos aqui no centro de São Paulo, estação São Bento do metrô. Tá? E hoje nós vamos falar de algo diferente, de um triângulo histórico, o triângulo que ordenou, na verdade, o desenvolvimento dessa cidade, dessa grande metrópole. E tudo começa aqui, na antiga aldeia do Índio Tibiriçá, tá? Estação São Bento, Largo de São Bento, na verdade. E depois, posteriormente, Largo São Francisco e Igreja do Carmo. Essas três vértices, na verdade, orientam essa evolução histórica da cidade. Todas essas igrejas eram construídas em lugares amplos, que geraram esses grandes largos, que permanecem até hoje. Todos esses logradouros que nós falamos estão mantidos dentro de um espaço, dentro de uma área mantida. O Largo São Bento, na verdade, guarda muitas memórias na evolução da cidade. Nós podemos mencionar aqui curiosidades como o relógio, que está aqui na Basílica. Outra curiosidade que nós temos dentro do Largo, e vocês não podem deixar de visitar, é exatamente na Igreja de São Bento. Na primeira coluna, entrando à direita da igreja, você vai observar um ícone muito interessante, que foi um presente de um oficial russo à Abadia de São Bento. Isso está mantido até hoje, uma obra rara, com mais de 6.000 pérolas, rubis e turquesas. Tantas outras coisas curiosas nós vamos mencionar nesse nosso episódio de hoje. Além do Largo São Francisco, onde vamos abordar também sobre as ordens franciscanas, a Faculdade de Direito de São Francisco, que foi um grande cenário e ainda hoje é palco de manifestações, e a Igreja do Carmo, que marca essa outra ponta do triângulo. Não deixe de apreciar, visitem esses espaços e compreendam a cidade de São Paulo. Obrigado pela participação. Falar do Largo de São Bento é como falar da própria história da cidade, né? O Largo de São Bento, ele está onde primitivamente existiu a aldeia do cacique Tibiriçá. Então aqui onde nós estamos, nesse movimento super urbano e cosmopolita, existiu uma aldeia indígena, dirigida pelo primeiro índio convertido. A história do Largo de São Bento, ela está relacionada com três edificações que nós temos aqui presentes ainda na paisagem, que é a Basílica do Mosteiro, que é a igreja que atende os fiéis. Ao centro nós temos a própria abadia, que é a residência dos monges, e ao lado o Colégio de São Bento. Além disso, o Largo de São Bento guarda uma estação muito movimentada do sistema de metrô de São Paulo, que é a própria Estação São Bento, e também é uma das ligações do Centro Velho com o Centro Novo, através do viaduto de Santa Ifigênia. Estou aqui diante da Basílica do Mosteiro de São Bento. A igreja que faz parte do mosteiro, ela vai nascer praticamente 40 anos depois da instalação do Colégio de Catequese que deu origem à Vila de São Paulo. Eles são a segunda ordem religiosa a se instalar na cidade e uma das pontas do triângulo histórico mais antigo da cidade. A Basílica de São Bento guarda preciosidades da arte, da arquitetura, mas consideremos que esta já é a quarta igreja edificada no mesmo local. Por exemplo, estão sepultados aqui os restos mortais de um bandeirante muito importante, Fernão Dias Pais Lemes. Ele doa o terreno, que era propriedade dele, em troca de ser sepultado na igreja. Sobre a arquitetura da igreja, ela realmente impressiona pela volumetria, pela beleza e também por ter características de uma arquitetura pouco existente na cidade, que é o neo-românico, uma arquitetura bastante suntuosa. Outra curiosidade da igreja é que ela foi por muito tempo a referência da hora mais exata da cidade de São Paulo, uma referência de hora certa. Até porque, por conta da devoção dos monges, eles fazem, no intervalo de todo dia, precisamente nos horários certos, as orações. Portanto, o relógio, ele marca a hora de maneira sonora, de 15 em 15 minutos, com a marcação diferenciada nos intervalos de meia hora. Portanto, é um som que é marcante para a cidade.
A abadia do Mosteiro de São Bento é um dos espaços que guardam as principais tradições da liturgia católica. A começar que aqui vivem, que eu digo moram, nesse edifício, em cerca de 43 monges que se dedicam a vida ao louvor e à veneração de Cristo. Então, o principal objetivo de vida desses monges é estar em oração, tá? Estar em permanente vigilância, orando, né? Razão pela qual eles vão guardar as mais antigas tradições litúrgicas da Igreja Católica, como, por exemplo, celebrar missas ainda em latim, né, seguindo a liturgia antiga, e também missas acompanhadas pelos cantos gregorianos. A ideia e uma das orientações do próprio fundador da igreja é que os monges vivessem pelo próprio sustento. Então eles vão se dedicar a atividades, né, prestar serviços e produtos para ganhar o sustento. Por exemplo, funciona no mosteiro uma padaria de pães artesanais, que eles usam receitas milenares, né, que eram feitas também nos mosteiros europeus, como também eles criam receitas que nasceram aqui na cidade de São Paulo, né? Além disso, os monges se dedicam a serviços da educação. Junto ao mosteiro funciona o Colégio de São Bento. Então, nós estamos falando aqui de uma instituição religiosa que guarda os princípios mais antigos da Igreja Católica. É a Abadia do Mosteiro de São Bento. Como nós sabemos, os monges tinham de se dedicar a serviços para o seu próprio autossustento. Uma das maneiras de sustentar a ordem religiosa foi vender educação, ou seja, neste local eles instalam um colégio muito tradicional, inicialmente um colégio para meninos, um internato, e depois um colégio de dia, mas aberto para as meninas também. O Colégio de São Bento é uma das instituições de ensino mais tradicionais da cidade. Um dos orgulhos dos beneditinos é que em visita de peregrinação, 2 papas se hospedaram justamente aqui, neste local. O Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI. Lembrando que o Papa Bento XVI, ele é um Papa que tem a origem religiosa na ordem beneditina. Então este foi um grande orgulho para o mosteiro ter recebido e hospedado 2 papas quando estiveram em visita ao Brasil.